Foi, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Sobre o namorado, estamos no Hub Podcast. Hoje estamos fazendo novamente mais um Hub Drops. Medina, o que é o Hub Drops? O Drops, ô Brunão, são episódios curtos, objetivos, falando de um assunto específico. Um tema específico. E é isso, galerinha, para você compartilhar com teus amigos, para todo mundo ficar conhecendo as paradas bíblicas. E ali ele, Vona. Sempre objetivo, sempre sucinto, sempre preparado para vocês aqui. Vamos que vamos, Hub Drops para vocês. E antes da gente falar o tema, só vamos agradecer aí, galera da Visit Videomaker. Isso, tá fazendo legal. Você viu que eu não consigo fazer a publi, né? Não, Mas... você não é esse cara. Vai. Seja membro. Galera, seja membro desse canal, por quê? Porque você ajuda esse canal a ir mais longe, com mais qualidade, levar essa mensagem para mais pessoas e ainda você... fica sabendo quem são os convidados, manda pergunta, tem o grupo de Telegram pra gente trocar ideia, você participa de sorteios e é muito mais bonito quem é membro. Vona, agradece o Warbank. O Warbank é um banco digital que está trazendo confiança pro digital. Então, ó, tá saindo. Está saindo. Calma. Eu vou agradecer, sabe quem? A loja do Morada. Esse ministério incrível que impacta a minha vida. Ah lá. Eu se ouço. Isso é verdade, ele se ouve mesmo. Mentira, minha TV que é o algoritmo. Você puxou o negócio do Spotify lá, artistas mais ouvidos do ano, deu você. Não deu você e eu nem te ouço, parça. Não. O Brunão. Deu artistas favoritos, Medina. É verdade, mano. Obrigado, mano. Eu não aguento esse cara, brother. Mano, você é maior fã. Eu fico feliz, mano. Mano, eu ouço muito meus amigos, mas não meus colegas. Então agradece a Mr. Videomaker. Então. Muito bom. Não, essa foi... Colega de pesado, trampo. Né, mano? E eu quero agradecer a Mr. Videomaker. Se você tá precisando de câmeras, lentes, equipamentos para vídeo, mesa de corte... Melhoramentos. Tudo pra melhorar a live da sua igreja aí. Precisa de Blackmagic? Uns vídeos on top. Eles são representantes da Blackmagic no Brasil. E pede desconto, fala que você viu aqui no Hub, que o Marcão é legal. É isso aí. Qual que é o cupom de desconto? Medina Drops 2. Medina No Hair. Vai. Medina No Hair. Procura lá que você vai ganhar desconto. É isso aí. Gente, hoje nós temos novamente com a gente aqui dois convidados. Nós temos aqui Igor Sabino e Aitan. Aitan. É de origem o que mesmo? Árabe? Aidan Bueno. E qual é o tema de hoje? O tema de hoje é quem quer ser um missionário? Em exibição somente no Hub. Quem quer ser um missionário? Quem quer ser um missionário? O missionário é muito legal, cara, porque eu vou conhecer um monte de país. Você vai viajar. Eu vou ver a cultura do país. Vai andar de avião. Eu vou ficar de férias. A galera vai mandar dinheiro pra mim fazer isso. Eu vou ter dinheiro, eu não vou precisar trabalhar, porque eu vou ser missionário. Eu vou só orar. Eu vou ficar orando o dia inteiro e falando de Jesus, idiomas, aprender idiomas novos, novas culturas. É muito legal conhecer cachoeiras. É tipo intercâmbio gospel. É isso. Cachoeiras, mano. É isso. É muito legal ser missionário. Eu vou ser um missionário. Vai. Quem quer ser um missionário? Você quer ser um missionário? Quem quer ser um missionário Aidan. deve fazer o quê? Deve ir pra onde? Dê o caminho das pedras. Deve estar preparado para quê? Ó, E aí, Aidan? eu acho que... Bom, primeiramente, muito bom estar aqui, gente. Bom, eu acho que assim, todos querem ser um missionário. E quem não quer, não entendeu o cristianismo, assim. Porque Jesus, ele faz Mateus, né, quando ele fala sobre a grande comissão... Falo mesmo. Ele não... Ah lá, quem quer ser um missionário? Nossa equipe é muito top, mano. Daqui a pouco o dono da imagem vem cobrar direito. As mãos proféticas tocando as nações. Cara, e a mão tá da hora demais. Quem quer ser um missionário? Tá bonito. Muito legal. Eu acho que todos querem ser um missionário. Quem não quer, não entendeu o cristianismo. Jesus, quando ele vai falar sobre a grande comissão, né, ele fala, toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. Então, para mim... O primeiro passo para você fazer missões, e Jesus deu esse passo, é você reconhecer que toda a autoridade foi dada para ele. Só que se o texto acabasse ali, não faria sentido o que Jesus falou. Ele falou, toda a autoridade foi me dada dos céus e na terra, portanto, ide. Jesus falou, tipo, os caras ficam, mano, você falou que foi te dado, não me dado. Como é que toda a autoridade foi te dada, agora vai? É como se eu falasse para você, eu tenho todo o dinheiro que você precisa. Vai lá e gasta. Compra um avião agora, você. Jesus falou, eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, ide. Os discípulos falaram, se acabasse aqui, não faria sentido. Aí ele falou, portanto, ide por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos, como a gente conhece. Depois ele vai falar, porque eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Então, aquilo ali, Jesus não falou, quem quer ser um missionário, né? Jesus não falou, quem quer fazer missões. Ele falou,
Ide é uma grande sugestão, não é uma grande sugestão, é uma grande comissão, é uma grande missão. Jesus mandou. Então, assim, hoje, todos querem ser um missionário. E para ser um missionário, eu acredito que você precisa entender esse chamado de Jesus para ir. Eu acho que... Você acha que todos querem ser missionário? Não. Também não. Não acho. Não acho. Mas acho que deveria querer. Mas, Aidan, eu acho que você tá quando você fala, você considera evangelista e missionário como sendo uma coisa só. E eu acho que, às vezes, as pessoas, quando falam de missionário, tem a ideia de alguém que vai sair da sua casa, vai sair do seu país, vai para um outro país, aprender outra língua e viver lá. Então, nesse sentido, eu acho que nem todo mundo quer ser, nem todo mundo deveria ser. Eu acho que a grande comissão é, primeiro, claro, para a gente compartilhar a nossa fé. Nós somos evangélicos exatamente por isso, porque a gente quer evangelizar as pessoas, a gente acredita que Jesus, ele é as boas novas, então a gente quer compartilhar isso com o maior número possível de pessoas. Mas há várias maneiras de se engajar na grande comissão, né? Sim. Uma é a gente evangelizando primeiro as pessoas que estão ao nosso redor, que estão na nossa cidade, nossa família, nossos amigos. E uma outra maneira de ir é não necessariamente ir deixando nossa casa e morar do outro lado do mundo, mas é também ajudando financeiramente, ajudando em oração. Exato. E isso é uma coisa que eu acho que a gente precisa discernir também quais são as motivações pelas quais a gente às vezes acha que quer ser um missionário. Então, na minha experiência, eu cresci assim a vida inteira achando que eu queria ser um missionário. Tenho convicção de que eu vou ser missionário, vou aprender árabe, vou morar no Oriente Médio, é isso que eu quero fazer na minha vida. E depois eu fui entendendo que, sim, Deus estava me despertando para o Oriente Médio. Eu estudo árabe, não falo ainda muito, mas depois eu fui entendendo que, na verdade, ele tinha uma carreira para mim profissional completamente diferente. Na área da política internacional, não sendo um missionário, né, eu não tenho pretensão de ser missionário no Oriente Médio, trabalhar em tempo integral, mas eu sou um cristão e aonde eu for, eu vou falar sobre a razão da minha fé. Isso. Só que isso é diferente. Sim. E assim, eu acho que às vezes também a gente coloca meio que a coisa de que ser missionário, ele tem meio que uma glória maior, um privilégio maior. Então assim, quando eu entendi que Deus não queria que eu fosse missionário, eu fiquei assim, mas caramba, eu estava disposto a dar a minha vida para edificar a igreja. E hoje eu entendo que eu edifico a igreja também, cumprindo a vocação que o Senhor me deu. Claro, claro. Né? Os desafios que eu tenho são outros. E as chances também de evangelizar, de cumprir a grande comissão são diferentes. Então, eu acho que o primeiro ponto é isso, a gente entender o que é ser um missionário e distinguir a vocação que a gente tem. É exatamente essa questão da gente entender que quando o homem faz uma mulher, quando Deus faz uma mulher para o homem e fala assim, e sobre submissão, e aí é um tema que todo mundo, a mulherada fica louca, feminista fica louca, uma mulher submissa, que é sob a missão, é entender que, cara, eu estou junto com um homem que tem uma missão. Sim. Ele tem uma missão em Deus, então eu vou auxiliá-lo para que essa missão que Deus confiou a ele seja nossa e para que tenha base, casa, família, edificando o lar para que isso aconteça. Entendendo isso, encontrando uma pessoa com uma missão. Então, na verdade, todos temos uma missão. Sim. Todos nascemos com algum propósito de vida. Sim. Todos somos comissionados a pregar o evangelho a tempo e fora de tempo, no trabalho, em todos os lugares. Só que, na forma contemporânea hoje, a palavra missionário, nós entendemos, o mundo todo, a terra inteira entende popularmente que o missionário é aquele que entende que ele vai cumprir um id nos confins da terra. Isso. Até quem é contra os missionários sabe que é missionário e entende assim. Exato. Então, popularmente, então a conversa nossa fica claro para todo mundo que realmente, gente, eu falo, eu não sou um evangelista, mas o evangelismo é para todos. Sim, mas o ID é para todos. Sim, o ID é para todos. Eu não sou um mega evangelista. Sim. Eu tenho muito mais facilidade, comissionamento do Senhor para outras coisas em relação ao corpo de Cristo, a edificação do corpo de Cristo. Só que, cara, o ID é para todos. Eu não tô toda hora em todo lugar, mas, cara, eu peguei um Uber direto, que eu pego um Uber, sempre tô trocando ideia com o cara, sempre tô colocando, lançando sementes, trocando ideia, de teve pessoas que aceitou Jesus, e várias histórias por aí, apesar de eu não ser um mega evangelista. Eu não sou um missionário que largou tudo e foi para outro lugar, mas dentro desse tema do que ser um missionário. Quando existe esse estereótipo do que é ser um missionário, por exemplo, missionário é o cara que tem a mochila nas costas, vai pedir oferta nas redes sociais e vai ir para outro país. Isso não é o que é ser um missionário. E se você for parar, Jesus não deixou missões para nós. Não existe plural de missões, existe missão.
Qual que é a missão? Pregar o evangelho. Jesus, ele falou que é uma missão. Portanto, ide, é no singular. Vão fazer essa missão. Essa missão vocês vão cumprir. Por exemplo, o Igor, que fala, eu não entendo que eu vou ser um missionário. E eu entendo, é a questão desse estereótipo de missionário que a gente tem, que é o cara que vai viver 100% ministerialmente. Mas eu, Aidan, não creio. E Jesus fala, vai ter Jerusalém, vai ter Samaria, vai ter Judéia, vai ter os confins. Nem todo mundo vai para Samaria, senão e Judéia. É o que acontece hoje. Hoje, 98% dos missionários estão em Jerusalém. Não estão em Samaria, Judéia, nem nos confins. 2% dos missionários, se eu não me engano, estão em países que são perseguidos, pregar o evangelho, que é o que o Igor falou no outro episódio, que são por volta de 50 países que são fechados. 2% está lá. Eu não sei agora como está, mas em 2016, o investimento do brasileiro cristão em missões era 1,30 por ano. 1,30. R$1,30. Então, assim, quando a gente fala de missão, para cumprir a missão de Deus, a gente vai precisar do investidor, a gente vai precisar de oração, a gente vai precisar do cara que é ponta, que vai lá. Mas eu entendo que o cara que está indo como um empresário, ele também está fazendo missão. Por isso que eu acredito que todos vão ser missionários. Por isso que eu acredito que todos têm uma missão. Igual você falou, todos têm uma missão. Qual a missão? Fazer Cristo ser conhecido. Independente da minha profissão, independente do que eu estudo, independente do que eu falo, eu preciso pregar o evangelho. Mas eu não preciso porque eu sou um missionário, eu preciso porque Jesus mandou fazer isso. Então, assim, na minha cabeça, sim, nem todo mundo vai ser esse missionário que larga tudo, que vai, nem todo mundo quer ser isso, nem todo mundo tem disposição de aprender uma nova língua, de viver uma outra cultura. Eu mesmo tenho minhas tatuagens. Eu tive que ir para países que eu tive que ficar com camisa o dia inteiro. Uma vez eu estava evangelizando no Zâmbia, na África Central, eu evangelizando a mulher no ônibus, tal. A mulher olhou para mim e falou assim, você quer mesmo que eu aceite o seu Jesus? Aí eu falei, como assim? Ela falou, não, eu sei que você quer me levar para uma seita com a minha filha. Eu falei, seita? Nossa! Falei, seita. Ela falou, olha aí no seu braço, você é um satanista. Nossa. Eu falei, então, assim, o calor, 40 graus, 39, 38 e eu de camisa. Isso é um preço que eu tive que pagar. Ninguém pediu para me fazer tatuagem. Mas Jesus pediu para mim pregar o evangelho e eu entendi que eu deveria ir para lá. Então, assim, quando eu falo que todos querem ser um missionário que conhece a Jesus, todos têm essa missão. A missão está sobre todos. Missões, tanto que ela nem faz parte de uns ministérios. Não tem evangelista, mestre, apóstolo, não tem um ministério do missionário. O que mais se aproxima é o apóstolo, né? Mas o ministério ali mesmo, missionário, não tem. Por quê? Porque missões é para todos, missão é para todos. Talvez aqui a gente até não mude, mas a gente entende que o tema realmente do que nós estamos falando, né? Talvez seja quem quer ser um missionário? Poucos. Quem deve ser um missionário? Todos. Todos, isso. Todos devem ser missionários. E falando ali o Jerusalém, Judéia, ali, o Jerusalém fala aqui do seu convívio, da sua cidade, do seu próximo. Do trabalho, Judéia da faculdade. já fala um pouco fora ali do seu convívio. Aí tem o Samaria, os confins da terra. Ele veio de lá hoje. Samaria. Mas, e que rolê que você já fez pelo mundo aí de missão? Eu fui para... Qual é o seu papel hoje você como realmente um missionário nesse... A gente já entendeu todo o contexto, todo mundo tem um chamado, uma missão, mas você especificamente com a sua esposa, o que vocês estão fazendo? Hoje eu e a minha esposa, nós ganhamos uma bolsa, agora dezembro de 2021, nós ganhamos uma bolsa para estudar no CFNI, no Christ for the Nations. Então a gente está parando praticamente tudo que está fazendo na vida. Minha esposa é psicóloga e eu tenho uma empresa de marketing digital. A minha esposa... nós vamos dedicar ali um tempo no CFNI para estudar, para aprender mesmo, pegar ferramentas, porque um missionário despreparado também é absurdo o que ele faz no campo, o que ele pode fazer no campo. Então, nós entendemos que precisamos de ferramentas. Como assim o que ele pode fazer? O estrago que um missionário despreparado pode fazer. Você luta como você treina. Que tipo de estrago seria? Cara, a gente teve uma situação de um conhecido que 2 meninas pegaram a mochila e foram para o Paquistão. Aí chegaram no Paquistão, um cara estava negociando, trancou as meninas. Na hora que trancou as meninas, se ficassem lá, tem países que você fica trancado na casa do cara, você é casado com ele. Se você passar tantas horas no país. Caramba. E as meninas sem preparo, não sabia negociar, não tinha organização por trás, não tinha ninguém. Elas pegaram e foram pregar o evangelho. Não estavam preparados em entendimento sobre a cultura daquele lugar. Não, preparo de modo geral. Preparo espiritual, preparo cultural, preparo linguístico, por exemplo. Cara, como é que você vai se comunicar com alguém se você não fala, entendeu? É de extrema importância para alguém que quer ser
esse missionário, para quem, na verdade, nem vou usar essa palavra para não voltar para o estereótipo, mas quem quer cumprir a missão em outro país, ser cristão em outro país, deve sim aprender sobre as culturas, entendeu? Então, eu e a minha esposa, ela nunca viajou para fora do país, então agora a nossa primeira viagem juntos. Tudo que eu fiz solteiro, então com 17 anos eu comecei a vender chocolate no Farol, Twix, fui vendendo de porta em porta, consegui o dinheiro para ir para Moçambique, servir lá em uma igreja em Maputo, fiquei 1 mês e meio em Moçambique, fui para a África do Sul, depois eu voltei para o Brasil, fui para Itália, Espanha, depois eu fui para a Ásia, aí eu fiz Uzbequistão, Quirguistão, Caracal, Paquistão. Caracal, como que é? Caracal, Paquistão. É uma república dentro do Uzbequistão que ninguém nem sabe que existe. Mas não consigo falar. Carapau é peixe, Caracal. Caracal, Caracal, Paquistão. Caracal. Quem nasce lá é Caracalpac. A língua é Caracalpac. Caraca, é um país isso. É um país. Caramba. É uma república dentro de um país. Eles estão lutando pela independência. Então, no caso, é uma região semi-autônoma. Semi-autônoma. Isso aí. Aí, o nosso professor pode ensinar melhor o que é. Eu nunca nem ouvi essa palavra pra mim. Era só de carro isso aí. Semi-autônoma. Autonomia. É quando a gente quer Emotion. uma parte que quer se tornar independente e tal, aí geralmente chama assim. É como, Semi-autônoma. Tipo no Iraque, no norte do Iraque, a gente tem um Kurdistão, são os curdos, e eles querem se tornar independentes. Então é uma área semi-autônoma, tá buscando a independência. É isso aí. E as loucuras que já viveu nesses países? Cara, algumas. Mas a que mais me marcou foi a do Nesquik. Fui comprar um Nesquik. Mano, pensa, velho. Não, eu fui... Tinha um país que eu fui que... Missionário quase morre evangelizando? Não. Comprando um Nesquik. Tinha um país que eu fui que o país fechava 9 horas praticamente da noite. Você não podia fazer nada. Toque de recolher. Toque de recolher. E aí eu fui... depois por causa de alguma coisa específica ou é assim? Não. É o país. O país todo fecha. Não pode sair depois Política disso. do país. Aí eu fui sair e saí andando. E eu não sei porque tinha um mercadinho aberto, mas tinha. Cheguei no mercadinho, comprei um Nesquik. Cheguei lá para comprar um Nesquik. Presidente Lauro Dória? Não. Nossa. Agora o Brunão. Crítica na política, você Eu vê fiquei aqui. esperando o Vona fazer. O Vona tá aqui pra isso. Eu falei, ele não vai falar? Não vai. Falei. Não falou. Aí, enfim, eu fui comprar um Nesquik, cheguei em casa, tô quase na porta de casa, já tinha andado já. Era no quarteirão mesmo, mercadinho, polícia parou. E eles falavam em russo. E aí ele... E aí eu falei, meu, o que eu tô fazendo aqui, velho? Aí tinha um amigo nosso do Quirguistão, nós estávamos em 4 pessoas. E aí ele começou a falar, mano, os caras estão falando que vai te prender, você vai ficar 3 anos preso. E aí um policial tava gritando na minha cara e o outro tava saindo correndo para ver se não tinha mais alguém com a gente. Só por estar na rua. Só por estar na rua. E aí eu falei, meu, e assim, a gente tinha eu tinha um monte de material, de evangelismo, de coisa que eu tava fazendo que era proibido no país, não podia fazer. Nossa, Então se os caras pegam meu celular, eu já Mais ia um ganhar- tempinho. mais um tempinho, senão a morte, né? E aí eu falei, Lá poderia ser... os caras te matam na cadeia, né? Tranquilamente. Não existe direitos humanos nesses lugares. Não existe, tipo, já era. E aí, cara, pegaram meu passaporte. O policial pediu meu passaporte, eu dei meu passaporte na mão dele. Só que assim, sem passaporte, você não voa, você não sai do lugar. E meu passaporte agora não tava na minha mão. Mas era só você entrar dentro da casa e ele não tinha direito de Vira, não. E falasse. Não, e perigoso ainda, meus amigos que estavam igual comigo aqui. serem pegos por causa do meu erro. E falasse, cadê o mandato pra você entrar? Não pode. Igual aqui. Aí na hora que ele falou, meu amigo falou, olha, ele tá pedindo seu passaporte, vai lá em cima e pega. Na hora que eu subi, meus amigos estavam num quarto, eles falaram, mano, vaza. Toma, vai. Para os caras não desconfiar, que tem mais pessoas, tá acontecendo. E eu peguei e já desci correndo, falei, meu passaporte tá aqui. E nisso, meus amigos que estavam comigo já Eles estavam... falaram que aí podia pegar quantos anos de cadeia? 3 anos. Aí meus amigos mandaram mensagem assim pra galera aqui do Brasil, falou, o Aidan tá sendo pego. O Aidan tá sendo pego, já vão começar a orar, ver advogado pra pagar não sei o quê. Por quê? O policial tava muito endemoniado comigo. Muito. Cara, dava pra ver na cara dele que era espiritual. Na cara, assim. Ele tava... Tinha um, mano, que tava correndo e ele parou, assim. Depois que ele parou, ele começou a cheirar minha boca pra ver se tinha cheiro de droga. Eu falei, meu... Tô fazendo nada, velho. Tô com E Nesquik pior que você na nem mão, pode mano. falar, eu sou crente. Nossa. Sou crente, senhor, sou crente. Não, senhor, eu não fumo, não bebo, eu sou crente. Cara, não, agora imagina os caras contando, tal missionário perdeu a cabeça pregando, sei lá, em tal lugar.
Aí ia contar o missionário Nesquik, eu ia entrar pra história. Tipo, mano... Nossa, ainda Cara, ser fraco ainda. E o Nesquik nem ia contar Você na não, cara, você sabia ou não sabia que não podia ficar até depois Não, das de 9? jeito nenhum. Você não sabia? E ainda tinha um Tinha mercadinho acabado de chegar? aberto. Você tinha acabado de chegar? Foi no dia que eu cheguei. No dia que eu cheguei no país. Que eu tava Como é correndo que se de outro, resolveu isso? Que o circo tava fechado também. Como é que isso se resolveu? Policial, gritando comigo, surge um velho atrás de mim. Mas ele não podia também. Tá pra rua. Não, o velho saiu da casa, de onde tá. eu tava, era um apartamento. Ele saiu do primeiro apartamento, veio na cara do policial, gritando, com o dedo na cara do policial. Policial, contrariado, pegou meu passaporte, devolveu, o velho sumiu. Nunca mais vi ele. Eita! O que o velho falou? Meu passaporte. Ninguém sabe. Velho, ele gritou na cara do policial, mano. Gritou. Eu falei, mano, esse velho é louco. Aí o policial, contrariado, me deu o passaporte e falou, sobe. Aí eu subi, Mano. tava todo mundo branco em casa. Eu, na hora de dormir, fiquei tremendo assim a noite toda. Eu falei, mano, o que aconteceu, velho? E o velho me defendeu, mano. E eu não sei quem era o velho. Ele não era cristão, não era nada, mas ele me defendeu, velho. Tem muito caso também, Aidan, de missionários assim, que vão, geralmente faz tipo uma escola de missões alguns meses, e aí vai para um país onde é proibido, né, evangelizar, enfim. E eles colocam não somente a vida deles em risco, mas também de comunidades inteiras que estão lá no país, cristãos locais, e que são esquemas que são expostos, não pode. igrejas que são fechadas por conta, não somente da perseguição, mas da imprudência de gente que vai lá, que confunde fazer missões com ser um mochileiro gospel. Né? Então, isso é uma coisa assim que eu sempre falo, que a maioria dos cursos hoje... Tem países que ficam missionário lá anos pra conseguir ganhar 4 pessoas. Sim, Trabalho pra missionário é Jesus. formiguinha. Sim, e uma coisa assim que eu noto é que às vezes falta muito treinamento nos missionários que são enviados aqui do Brasil. Eu noto que assim, hoje já tem havido um crescimento, entendimento que os missionários precisam entender de antropologia, de linguística, de teologia, mas eu sinto que falta um pouco também de noção de política internacional, de entender como é que funciona, qual é o regime do país que eu estou indo. O país que eu estou indo é uma democracia? É uma ditadura? O que é proibido lá? O que é crime? O que não é? Se eu for preso, eu posso ser extraditado? Porque tem que ver isso. Será que o Brasil tem um acordo de extradição com esse país que eu estou indo? Porque se eu for preso lá por algum crime desse, no Brasil não vai ser crime. Então, será que o Brasil tem... Qual é a relação do Brasil com esse país? Será que ele vai negociar? Eu estava num país do Oriente Médio, eu não estava nem falando de missões, estava falando de política. Por conta lá de um país vizinho, que eles tinham uma paz, assim, meia fria, e eu estava defendendo... Só pra galera entender, você é formado em... Relações internacionais. E eu estava conversando sobre política internacional lá da região, não tem nada a ver com religião, nada a ver com cristianismo. E um amigo meu falou assim, um amigo meu nativo fez... era um país árabe, e ele falou, Habib, para de falar disso, porque se tu for preso, tu sabe que teu passaporte é brasileiro, tu não é americano para o governo vir negociar e te tirar da prisão, não. Aí ele até brigou assim, tu quer tanto aprender árabe, tu vai ter tempo suficiente na cadeia para aprender. Então, imagina assim, um missionário, né, que está fazendo um trabalho evangelístico. Então, eu acho que falta muitas vezes esse cuidado. Eu converso muito, né, eu não sou missionário, não trabalho com missões, mas eu converso muito com missionários, com pessoas que estão indo para o campo e que vão assim para lugares em que há restrição de liberdade religiosa, que a igreja é perseguida e que os caras ficam fazendo uma série de coisas assim, que você vê que tem tudo para dar errado. E às vezes quando a gente vai explicar, cara, não posta isso, não usa esse termo, né, coloca outra coisa, e as pessoas às vezes até ficam assim, mas você não tem fé, e Deus ele vai abrir as portas, Deus pode tudo. Sim, mas Deus também manda a gente ser prudente, né? A gente não pode, né, agir loucamente e achar que Deus vai nos abençoar em tudo. Sim, exato. E assim, a missão de fazer discípulo das nações e pregar o evangelho, ela exige estratégia. Do grego, né? Tem que ser do grego estratégia, tem que ter estratégia. Porque assim, cara, aqui no Brasil mesmo, você vai evangelizar uma pessoa, você tem estratégia para o público que você vai falar, para quem que você vai falar, na hora que você vai falar. Por exemplo, uma coisa que é básica aqui no Brasil que eu já vi as pessoas errarem. Na hora que vai evangelizar as pessoas falam na cara da pessoa, né? Fica gritando, não dá espaço. Você vê que a pessoa que está sendo evangelizada, ela fica meio... O que é isso? Incomodada, né? O que é isso? A pessoa tem que estudar sobre abordagem. Você vai ver a pessoa que estuda um pouquinho de comunicação, princípio da comunicação, sobre olhar nos olhos, sobre falar claramente, sobre falar o nome, por exemplo. Cara, eu já vi vários evangelistas que param as pessoas na rua e falam, se você morresse agora,
Eu falei isso até um tempo da minha vida. Até eu perceber que as pessoas achavam que eu ia matar elas. Falavam, se você morrer agora, pra onde você vai? O cara já, pelo amor de Deus. Aí eu troquei por... Imagina se nós morrêssemos agora. Se uma bomba explodisse e eu ficasse em pedacinho e depois você. A pessoa fica se mais mata tranquila. primeiro. E em seguida, uma pessoa, um terceiro aqui, não sou eu. Não, e isso é estratégia. E quando a gente fala de missão em outros países, tem milhares de estratégias. Por exemplo, me deram uma dica, até casado com isso que o Igor falou, todas as vezes que você vai fazer missão em algum país, estuda política, economia, educação e turismo. Estuda o turismo no lugar. Acontece turismo. Hoje a gente tem vlog no YouTube que mostram todos os países praticamente. Tem cara que entrou até na Coreia do Norte fazer turismo. Então estuda o turismo, pra você ver como que o país é. Depois você vai estudar economia. Como que o país está economicamente? Para você poder fazer conta. Depois, política. Qual que é o regime ali do país? O que está acontecendo? E educação, o que eles aprendem? Qual que é a base? É muçulmana? É hindu? É budista? É cristã? Então, assim, eu acho que hoje o missionário, como o Igor falou, ele não pode só se preparar com a Bíblia lá no quarto dele. Ele tem estratégias. Sim. E se ele não tiver estratégias, ele vai acabar fazendo um desserviço para pessoas que estão dando a vida há anos no campo missionário. Exatamente. Infelizmente, assim, eu conheci muitas pessoas, gente, de verdade, que o mundo nunca nem... Eu conheci um pastor que foi preso 20 vezes por pregar o evangelho. 20 vezes. O filho dele tinha sido preso 2 vezes. E aí eu perguntei, e você pergunta para essas pessoas, você fala, cara, por que você não vai embora do seu país? Ele falou, não vou embora não. Só porque eu fui preso, ele falou, as 20 vezes que eu fui preso foram 20 viagens missionárias para dentro da cadeia. Nossa, tipo, e a gente vai ouvir falar o nome desse cara? Não, porque nem eu lembro o nome dele, entendeu? Tipo, era difícil de falar. Então, assim, tem muita gente hoje que a gente não vai conhecer, não conhece, mas que está fazendo um trabalho super relevante. E às vezes as pessoas que mais a gente vai ver, não que elas não façam um trabalho relevante, não sou extremo, né? De falar, pô, quem possa não faz. Mas eu acho que, assim, a motivação de estar em um país perseguido tem que ser com estratégia, cautela, porque hoje, assim, sinceramente, eu não sei um país do mundo que Cristo não foi pregado. Eu não conheço. Não conheço. Todo país Cristo foi pregado. Para mim, acho que todo país do mundo já foi pregado. A gente tem dados igrejas, sobre isso? tem dados, tem populações cristãs ainda que sejam pequenas em todos os países do mundo. A grande questão é porque quando Jesus ele fala que o evangelho tem que ser pregado a todas as nações, ele não tem em mente essa noção que a gente tem hoje de um país enquanto unidade geopolítica, porque você tem dentro de um país vários povos. Então, aqui no Brasil, você tem povos não alcançados, tem povos indígenas. Você chega em um país como a Síria. A Síria é um país que fala árabe, né? As pessoas acham que todo mundo lá é árabe, mas não, é um país que tem 17 grupos não alcançados, porque tem grupos étnicos religiosos. Então, o Brasil tem povos não alcançados ainda? Sim, vários povos indígenas. Então... 5 povos. 5 povos, né? Que é aquele pessoal que fica no meio da floresta que ninguém nunca nem viu. No Brasil seria o rico dos ricos, o pobre dos pobres, os surdos, os indígenas e os ciganos. Mas, na verdade, esses aí são os povos minoritários. Minoritários. Povos não alcançados, a gente tem vários que são os povos indígenas, porque... Etnias em si. A noção de povo não alcançado é um povo que ele não tem acesso ao evangelho e a igreja entre eles é pequena demais para que eles possam funcionar autonomamente, né? Assim, de forma autônoma. Então, esses povos, é uma classificação, né, que o Ronaldo Lidório ele fala muito, são os povos minoritários. Eu ia falar do Ronaldo Lidório agora. Mas tem os outros que são Vocês os povos conhecem o não Ronaldo Lidório? alcançados. Essa definição acho que é dele, né? Dos cinco minoritários. Cara, o Ronaldo Lidório tem umas histórias. Eu com os termos aqui vou me lascar. Né, cara? Os termos deixam os termos formado. Então, gente, tem uma galera que não foi evangelizada aqui no Brasil. Eu sei disso, eu sei. Mas chapa uma pá de gente. Tem uma pá. Você fala que você falou os ricos dos ricos, pessoas bilionárias, é difícil o acesso também para o evangelismo. Eu acho bem mais... Por exemplo, uma situação, né? Eu morei no 24º país mais pobre do mundo, se eu não me engano, que é o Zâmbia. Nossa. Cara, para você evangelizar num lugar como esse, nós íamos, né, evangelizar as crianças nas tribos. Cara, você ora por elas, acaba a oração, elas fazem assim com a mão. Tipo assim, e aí? O que vem agora? Porque, assim, nós temos também a gente confundiu muito, né? A obra social com missões. Eu ia falar, puxar esse assunto aí. Por exemplo, cara, todo missionário da igreja, todo pastor que eu converso tem um missionário na igreja dele. Ele fala, eu tô lá colocando ele no asilo, no orfanato, para colocar pão para morador de rua. Tipo, a gente só linka missões a isso. Infelizmente. A gente não imagina um cara nobre, com uma profissão como um cientista político,
que é um missionário, entendeu? Então, assim, o que eu percebo? Eu fui evangelizar as pessoas, uma das pessoas mais pobres do mundo, e você vê que você não tem dificuldade para evangelizar, elas vão ouvir. Mas, por exemplo, os ricos, dos ricos, igual eu fiz parte lá de uma festa de um cara que era dono de 3 shoppings no Zâmbia. Ele era mesmo num país muito pobre, tinha os... Não, a imagem que vendem da África pra gente... Primeiro, né, que a África é um país... Isso já é um erro gigantesco, assim. Segundo, que a África é pobre. Não, tipo, a África tem muita riqueza, né? Mas você acabou de falar... Esse mesmo país que você falou que é um dos mais pobres do mundo? Exato. Tem um cara que é dono de 3 shoppings. Ele é muçulmano. Não, ele não é africano. E aí, eu fui conversar com ele na festa dele. E aí, ele pegou, cara... E assim, não tem acesso. Você não consegue nem falar, mano. Tipo, porque você tem que ter estratégia, mais uma vez. Você tem que ter a roupa certa, você tem que ter o momento certo, você tem que ter dinheiro. Mas aí, onde que vem a questão da pessoa ouvir falar o nome de Jesus, seja de forma direta, no evangelismo, ou ter acesso a saber, ou essa pessoa é uma pessoa que, tipo assim, nunca ouviu falar de Jesus na vida? Até que ponto é esse rico do rico não ter acesso ao evangelho? Na verdade, são as, como ele disse, né, são as minorias que não foram evangelizadas. Então, por exemplo, o rico dos ricos, com certeza já ouviu falar de Jesus. Principalmente se ele mora no Brasil, porque todo o Brasil praticamente ouviu falar de Jesus. A questão de ser evangelizado, quando eu falo, é que tem pessoas focadas nesse grupo, pregando o evangelho para o rico dos ricos, evangelizando essa galera. E a verdade é verdade. A gente tem a visão de que o missionário ele sempre vai para algum setor totalmente pobre. Sempre. Totalmente que precisa também. E é realmente, só que tem esse outro lado. A gente não abre leques dentro de missão. Porque se eu preparo para um missionário ir para um lugar que é complicado, que é o uso, que é isso, que não adianta ser. Beleza, cara, você falou dos meninos, você fala e aqui, ó, cadê? Eu tô com fome? Tipo assim, não. Precisa. Então, eu preciso ter, da mesma forma, que ter pessoas que, estrategicamente, elas são enfermeiras, elas são engenheiras, se formaram numa profissão que vão conseguir ser profissionais daquela comunidade para que, através disso, eles possam evangelizar. Sim. Da mesma forma, o preparo que alguém precisa ter. Tanto que hoje tem... para poder falar com essas pessoas, hoje tem ricos dos ricos. 3 maneiras de fazer missões, assim, no mínimo. A primeira é o tent makers, que é o cara que vai fazer tenda, como o Paulo fez, para poder pregar o evangelho. Ele vai trabalhar para alguém em algum país do mundo. Tem o BAM, que é o Business as Mission, que é o cara que vai abrir negócio em missões. Então, ele vai ler o mercado, vai ter business e vai fazer missões. E tem o missionário tradicional, que é o missionário que recebe oferta, que a igreja ajuda, e ele está ali... Pô, só deixa um tradition, então, tipo... Tradition. Já tá tudo em inglês. Né, veio, né? Tudo... Aí tem um... Não, então, business as mission. E assim, é legal porque... Cara, se você for ver hoje o investimento financeiro do Brasil em missões, tipo assim, é bizarro, cara. Financeiramente a gente não investe, assim, não investe. Tipo, é muito abaixo do que a galera no mundo inteiro investe. Os Estados Unidos é o país que mais investe, por exemplo, do mundo em... E você sente que nesses últimos anos cada vez mais pessoas têm acordado para isso, ou que menos pessoas... Não falo nem de investimento, falo do ir. Sim. Para a missão. Não, claro. Ó, a gente teve o DCN. Foi super importante para o Brasil e para as nações o que aconteceu ali. Para mim foi uma conscientização da causa. Pessoal, nós temos uma causa. Cristo precisa ser pregado às nações. Só que a questão é que, assim, hoje eu vejo um número de pessoas... Pô, mano, meu Instagram o dia inteiro... Não, eu quero ir para a África, eu quero ir para a Ásia, eu quero ir para a Europa, eu quero... Então, assim, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é igual um jovem me escreveu semana passada. Não, eu tenho 17 anos, quando eu fizer 18, eu vou comprar uma passagem para tal país. Aí eu falei, você fala a língua de tal país? Não, não falo. Você fala inglês? No mínimo? Não falo. Você estudou sobre a política do lugar que eu estou indo? Não, não estou. Eu falei, a última coisa que você tem que fazer é comprar passagem. A última coisa. Não vai comprar passagem. Estuda, vê as organizações. Hoje nós temos organizações muito sérias que fazem missões, muito sérias. E pessoas assim que estão... E a gente tem a geração passada em crise com essa geração que está vindo, porque a geração que está vindo, eles acham que o primeiro passo para ser missionário é comprar passagem. Não é comprar passagem. E às vezes tem até a questão do visto, porque tem países que eles não vão dar um visto para você entrar lá como missionário
e pronto. Nossa, minha entrevista da embaixada americana que eu tava te contando. Pois é, tipo, os Estados Unidos não. Os Estados Unidos é um país que eles têm um visto específico, visto religioso. Tem alguns outros países que dão visto religioso, o Brasil também dá. Mas tem lugares em que não tem isso. E aí, como é que você vai ficar nesse país? Você vai entrar com um visto de turista e vai ficar 3 meses, saindo a cada 3 meses para outro país, voltando. Ou seja, você vai ficar ilegal no país, vai ficar de forma irregular. Ou você vai, sei lá, entrar para estudar a língua daquele país. Você vai pedir um visto de turista para se matricular na escola, ficar estudando. Você vai tentar um visto de trabalho. Como é que você vai entrar nesse lugar? É claro que vai ter alguns lugares em que você não vai ter como ficar de forma legal aí para poder ser missionário. E aí, né, é uma questão aí polêmica. Deus aí resolve, não vou dar uma opinião sobre isso. Tem país que não vai aceitar de forma nenhuma, né? Tem países que não vão aceitar. E então, são questões que precisam ser levadas em consideração. Tem outros países em que as pessoas não conseguem um visto de missionário, não um visto religioso. O país sabe que você está lá como missionário, mas aí quando você fica como turista e você sai para renovar ou você demora a renovar o visto, o país ele simplesmente vai fazer vista grossa. E aí você vai pagar uma multa, mas tranquilo, você paga a multa e volta e fica lá, não é deportado, não é preso, não tem problema. Só que tem outros países que não. Se você ficar um dia a mais sem ter dito, você, além de pagar a multa, você vai ser expulso, você não vai poder voltar, vai passar 5, 10 anos sem poder entrar no país. Então tudo isso precisa ser considerado por alguém que quer ser um missionário, né? E outra coisa também, por mais que fazer proselitismo religioso, por mais que você ir para outro país compartilhar a sua fé, né, o ato do proselitismo em si, ele seja um direito humano reconhecido pelo direito internacional, nem todos os países reconhecem. E no final das contas, o que vale é o país, né? O país é soberano para fazer o que ele quer dentro das suas fronteiras. Então, às vezes a gente tem casos de missionário que é preso e o governo brasileiro tem que intervir para libertar, e às vezes a pessoa foi presa porque fez uma coisa que era errada, não no sentido de estar evangelizando. Jornalista. Né? E tem jornalista também, tem várias pessoas que são presas porque acabam fazendo coisas que são erradas, não somente do ponto de vista do país, né? Porque o país pode ter leis que a gente considera absurdas, mas às vezes por simplesmente desleixo, por falta de atenção. Então, eu acho que se uma pessoa ela quer ser missionária, além dela entender, ter convicção do chamado dela, ela precisa realmente se preparar, e se preparar com qualidade, não indo além da teologia e considerando todas essas questões também. Sim, se preparar profissionalmente também. Sim, também. Eu ia pedir para minha igreja me enviar para Dubai para ser missionário, mas estou repensando. Tá bom. Tô repensando. Cara, mas é engraçado porque quando eu fui pra Ásia, eu fui pra Turquia. A Turquia, assim, ela não é um país fechado. Turquia Só se não foi quando você foi, porque agora... agora tá fechado. Mas assim, cara, quando eu fui, tem uma amiga minha que faz viagem, tô falando pra turismo, né? Você pode andar com as suas roupas, você pode ter tatuagem, você pode, tipo assim, ser um ocidental na Turquia, tranquilo. É a Euroásia ali. Cara, eu fui pra Turquia, pra Istambul, cheio de brasileiro, todo mundo sorrindo, viagem, mas eu... Pão no cabelo. Mano, no aeroporto de Istambul é bizarro. Só tem isso, né? É bizarro. Cheira sangue sonho lá. dele. O cheiro é de sangue. Cheiro de sangue. Sonho dele. Por trás desse boné, eu vi, gente. Eu vi. Então, assim, eu acho que lá, por exemplo, quando eu não fui para fazer turismo. E quando você vai para fazer missões, o clima esquenta. Tipo assim, eu lembro de eu chegar na Turquia, era a minha conexão, eu tive que virar à noite. Eu chorei no hotel sentindo muito medo. E, tipo assim, isso é uma outra coisa também que as pessoas acham que o missionário não tem, que é o medo. A gente tem uma ideia, assim, ilusória, que você não vai ter medo, que você não vai ter crise de ansiedade, né? Isso é outro assunto, mas que você não vai ter... cara, às vezes, se sentir incapaz, você não vai... Jesus falou, quando vocês forem fazer missão, quando vocês forem pregar o evangelho, melhor 2 do que 1. Jesus falou para você ter alguém para ir com você. Então, assim, por isso a importância que eu acho também de ir em grupo, de não ir sozinho, óbvio, fazendo com sabedoria e estratégia. A importância de você ter 2 pessoas, igual eu fui sozinho, mas encontrar um amigo. No caminho, sozinho, eu sofri o caminho inteiro. Fui no hotel da Turquia, eu estava chorando e todo mundo rindo. Pessoas estavam cumprindo sonhos, fazendo turismo, mas eu, com uma missão, senti um clima muito pesado. Falei, meu Deus, cara, o que eu estou fazendo aqui? E eu acho que quando a gente fala de missões, seria assim, se o menino tem 18 anos, que quer comprar passagem agora, dedicasse ali até os 23 anos dele, 5 anos, nem isso, se ele dedicasse até os 22 anos, mas que ele, cara, eu vou me preparar para fazer a missão de Cristo de uma maneira estratégica, inteligente, vou estudar, eu vou para o business. Cara, quantos missionários que eu conheço, quantos que não estudaram nada de redes sociais, de negócio. Por exemplo, eu trabalho com marketing digital, storytelling.
contar histórias, te ajuda a levantar mantenedor. Sabe, tantas ferramentas que a gente tem hoje, naturais, que vão poder ajudar a gente a patrocinar, bancar uma obra tão incrível como a missão. E eu falo, eu vejo hoje missionários, por exemplo, eu conheço missionários que têm uma família de 3 filhos, 4 filhos. A igreja na pandemia fechou, acabou o suporte financeiro e eles não conseguem voltar para o Brasil. E não é um só, são muitos missionários. Muitos, não é um caso isolado. Então, cara, sabe, estratégia, trabalhar, porque a missão de Cristo não pode parar. E Paulo, quando ele vai fazer tendas, é muito legal que ele fala, eu não quis ser um peso para os irmãos. Eu quis trabalhar porque, cara, Paulo podia trabalhar dando aula. Paulo podia trabalhar ensinando coisas. E ele vai trabalhar como um fazedor de tendas porque ele não queria também, é uma questão cultural, ele não queria destoar muito da cultura, porque a igreja dele era feita por pessoas que tinham uma condição um pouco menor. Mas o que eu vejo? Hoje, o missionário, ele precisa, né, arrumar meios de se sustentar. Por exemplo, o marketing digital mesmo, para mim, é uma bênção, cara, para o missionário. Uma bênção. As redes sociais. Só que assim, você tem que usar, como o Igor falou, com inteligência. Porque um post que você faz, você pode estar estragando 50 anos de trabalho de alguém. Entendeu? Porque você está expondo uma obra que estava sendo feita e... Assim, missões, igual a gente falou do começo, não é sobre esse estereótipo de minha mochila, levantar a oferta e ir, não é sobre o post do Instagram, não é sobre nada disso. Vai ter dia... Os maiores inimigos do missionário que eu chamo é o dinheiro e a solidão. Todo missionário vai enfrentar esses 2 problemas, todos. Se tem missionário que não enfrentou esses problemas, vai enfrentar. Solidão, todo mundo que está com você aqui vai embora. No campo, todo mundo falou, vou te ligar todo dia. Ninguém liga. Ninguém ligou. Não liga, né? Ninguém ligou, velho. Ninguém ligou. E dinheiro, financeiramente. Cara, um pacote Oreo no Zamber é R$30. Nossa. R$30. Nossa. Aí ou você come a comida local, e também tem essa, né? De você ficar comendo comida americanizada, a comida enquanto os caras estão comendo shima na sua frente. Você tem que ir. Isso é uma outra coisa que o missionário poderia trabalhar de casa, o paladar. Aguça o paladar. A gente até brinca, né? Pô, você é missionário. Tem que comer de tudo mesmo, cara. Tem que ser adaptável mesmo. Só que é por isso que nem todo mundo quer ser esse missionário, né? Porque tem preços, né? O preço, a graça ela não tirou preço, né? Ela tirou mérito. Tem preço. Nossa salvação teve preço. Tudo tem preço. E é isso. É isso. Galera, a conversa é essa. Direto então e reto. você pode colaborar com quem foi em sustento financeiro, em oração, intercessão, e também indo aqui na sua cidade, indo no seu trabalho, indo em todos os lugares. E para você que entende que Deus tem alguma nação para você ir, algum lugar, então se prepare o máximo possível, procure saber. E se esse lugar é extremamente inóspito e não tem algum tipo de preparo específico, vai. Eu conheço missionários que ficaram 15 anos numa aldeia, aprenderam o idioma deles, eles não tinham a escrita, então ele criou a escrita deles e alfabetizou eles na palavra e tanta coisa. Então, gente, não temos desculpa, né? Eu acho que a dica é, cara, se você tenta fazer de tudo para você ter uma experiência missionária antes de fazer missões. Exato. Fazer missões não é experiência missionária. A galera fica um mês no país, você não fez missões. Todo cristão e toda família precisa fazer uma viagem missionária. Isso, uma experiência. O certo seria uma vez no ano, mas pelo menos, no mínimo, uma vez na vida. Isso vai ressignificar muita coisa, né? Eu conheci um pastor que ele falou para a filha dele que com 15 ele não mandar ela para Disney, ele mandou ela para África. E a menina voltou muito mais feliz da vida do que ter ido para Disney. É isso. E assim, não tô falando, é uma regra, não é uma regra, pelo amor de Deus. Mas eu acho que assim, a gente precisa, se você puder ter uma experiência antes de morar, vai também, porque às vezes você vai chegar e não é seu lugar, sabe? Você vai chegar e você não vai estar disposto a se adaptar à cultura. Igual eu, tem países que eu fui que eu nunca mais vou pisar o pé na minha vida. E falo aqui tranquilamente, não vou, de jeito nenhum. Por quê? Porque eu não estou disposto a pagar aquele preço. Aquele. Então, assim, eu tenho palavras, tenho tudo, mas eu tenho que ter essa disposição. E eu fui primeiro para ver o que era e o que não era. Achei alguns países que eu vou voltar com certeza e achei outros que eu não piso nunca mais. Eu acho que se você puder ter essa experiência de ir, ficar pouco tempo, até por isso que eu gosto também da Jocum, porque ela te permite ter esse curto período de tempo para te treinar no lugar, você pode voltar e falar, senti o país. Mas sinta mesmo, né?
Não se prive da cultura, sabe, cara? Eu vejo muito brasileiro que vai pro continente africano ter vida de brasileiro. Não. Tipo, Hudson Taylor, tá aí já ensinando a gente. A gente tem que pregar e entrar na cultura. Vamos comer o que eles comem, vamos no mercadinho que eles compram, vamos vestir o que eles vestem, vamos entrar na cultura. Quando você entra na cultura, você ganha coração. Não adianta querer o coração deles se você não quer comer o que eles comem, tá ali. É isso. Então, quem quer ser um missionário, Tá aí. assista. Compartilha com seus amigos. Manda para aquele teu amigo que fala que quer ser missionário. Manda esse vídeo para ele, porque com certeza vai edificar ele. Ou vai mesmo ou desiste agora. Fala tchau em árabe. Em árabe, bye, bishufkun, assim, te vejo, mas vou dizer também o que eles falam muito, que tipo, vai com Deus, que é alamak. 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 Falou, galera. Alamak.